Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para todos que estão ouvindo, acompanhando em qualquer horário. Hoje vamos falar sobre esse tema, em que tempo nós estamos. Nós sabemos o tempo que nós vivemos? Estamos cientes de que podemos estar nos últimos dias? Será que já estamos em 2024 ou ainda vamos chegar? Será que esse é o ano 1994? Ou será que em 2000 fez 6.000 anos, estaríamos em 6.024? Então, a cronologia bíblica vai nos dar resposta, já que trata do tempo em que nós estamos. Mas vejamos aqui o texto. O texto de Romanos 13:11 diz: E digo isto a vós outros, que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Nós conhecemos o tempo. Nós, o povo de Deus, como no tempo de Daniel. Os sábios conhecerão. Daniel foi mandado encerrar o livro, fechar, porque a revelação era para os tempos do fim, os nossos dias. Então Daniel morreu sem compreender a própria profecia que ele teve, porque Deus reservou para o tempo do fim, para os últimos dias, e foi dito a ele que os sábios compreenderão. Então, nós precisamos conhecer o tempo em que nós estamos, nos últimos dias, em que tempo nós estamos, que Daniel quis saber, mas isso ficou para nós. Em 1 Tessalonicenses nos diz que vocês, que são nós, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Então, quanto a nós, para muitos, o dia do Senhor pode ser como ladrão, ou seja, vem sem avisar. Não é que ele vem escondido ou invisível, mas vem sem avisar. Mas para nós que temos a profecia, nós que temos o conhecimento da palavra, nós não devemos ser pegos de surpresa, porque temos a luz, a lâmpada para os pés e a luz para o caminho. Nós temos a luz profética que nos indica em que tempo nós estamos, para que esse dia não nos chegue de surpresa, Nós não vivemos nas trevas. Então, de acordo com a Bíblia, a criação teve início na primavera, na estação da primavera. E Deus estabeleceu o início do ano como mês de Abib, que esse mês vem da tradução de Aviv, que significa primavera. Mais tarde, os judeus mudaram para Nisan, de acordo com o nome babilônico, Nissan. Mas o nome hebraico do primeiro mês é Abib, o Aviv, que é derivado de Aviv. Então, como mês inicial do ano, isso está em Êxodo 12:2, quando Deus diz que este mês seja para vós o princípio dos meses, será o primeiro mês do ano. Ou seja, quando Israel saiu do Egito, Deus deu essa ordem, e ele repetiu em Êxodo 13:4. Hoje é um dia de primavera, no mês de Abib, e estás abandonando as terras do Egito. Essa versão é a King James Version, o King James atualizada em português, e nos deixa claro de que Deus estabeleceu que o ano começa na primavera. E isso Deus não estabeleceu necessariamente lá no Êxodo, mas desde o Éden. Essa era a ordem de Deus e foi assim que o mundo começou. Hoje, inclusive, atualmente os astrônomos celebram ou iniciam o ano tropical com a primavera. Podia ser de verão a verão, inverno a inverno, outono a outono, mas o início é na primavera. Quando eu falo aqui primavera, vocês entendam que é como se eu estivesse no Polo Norte, no hemisfério norte, em Israel, que faz parte do hemisfério norte. Lá é primavera, aqui é outono, que é em março, 21, pode variar, 19, 20 ou 21 de março. Para nós aqui é o outono, nós do hemisfério sul. E o hemisfério norte, que foi escrito em Israel como hemisfério norte, lá então é primavera. De maneira que, então, esse é o calendário de Deus, Deus estabeleceu o início do ano. Nós vimos que o calendário judaico não segue mais essa prescrição divina. Eles mudaram para o sétimo mês do ano novo judaico, é o sétimo mês em Tishrei, e para poder seguir os costumes e a tradição dos povos lá da época de Canaã, dos assírios principalmente, porque os babilônicos eles iniciaram o mês babilônico, o calendário babilônico, que derivou do calendário acádio, que já veio também do sumério, e o sumério que veio dos patriarcas. Já seguiu esse calendário, ele seguiu o calendário bíblico.
E o calendário bíblico dos sumérios, que era o dos patriarcas, exatamente é o calendário que Deus estabeleceu, que o ano começa na primavera. Daí passou para os acadianos, babilônicos, e até hoje existe o calendário persa. Inclusive eles vão celebrar o ano novo agora, dia 21 de março, o dia de Nowruz. E ele segue ainda o calendário bíblico, né? Posso dizer assim, que é o calendário bíblico. E os judeus não seguem mais, né, ao celebrar o ano novo em Tishri, porque os judeus entraram em 2024 desde o dia 16 de setembro. Eles já comemoraram esse ano novo, mas está em desacordo com a Bíblia. Mesmo o ano que nós estamos, já em 2024, não segue também a Bíblia. Vamos ver mais adiante. Então, de acordo com isso, nós temos a intenção de montar um calendário com base na Bíblia, né? Montar um calendário bíblico. Para isso, nós vamos pegar 3 datas que nós sabemos que são bíblicas e históricas, né? E podemos comprovar o dia da semana dessas datas. A primeira é que a criação foi no domingo. Isso não resta dúvida, né? Uma vez que a própria Bíblia diz, porque em 6 dias fez o Senhor o céu, a terra e o mar, e no sábado e no 7º descansou. Por isso abençoou Deus o dia de sábado e o santificou, né? E deixa mais claro quando diz que o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nele não farás nenhum trabalho. Então, a Bíblia deixa bem clara sobre a criação do mundo em 6 dias e no 7º Deus descansou. Então Deus estabeleceu um ciclo semanal de 7 dias. E o mundo foi criado no primeiro dia, que para nós hoje, né, é o domingo, né, o nome adquiriu o nome de domingo, que é o primeiro dia da semana. E o 7º dia é o sábado. Então logo uma certeza já temos, que o primeiro dia da semana foi no domingo. Isso difere até mesmo da cronologia de Ussher, né? O James Ussher, ele estabeleceu uma cronologia onde disse que o mundo começou numa quarta-feira, né, mas isso não é contrário à Bíblia. Então ele ao estabelecer lá a história do mundo, né, com a cronologia, ele cometeu esse erro, porque biblicamente o mundo começou num domingo, no primeiro dia da semana. O outro dia que temos como certo, de acordo com a Bíblia, é que a morte de Jesus foi numa sexta-feira. E na sexta-feira, nos diz lá em Lucas 23, que as mulheres foram preparar o aroma, mas né, já passou o pôr do sol, então era o sábado. E estabelece lá que a sexta-feira é para as creves, né, o dia da preparação, que é o dia da preparação para o sábado. Então, no sábado, elas descansaram conforme o mandamento. E porque não deu tempo de embalsamar, né? Elas foram para embalsamar o corpo, mas não deu tempo, então elas descansaram, por isso que deixaram para ir de madrugada, depois do pôr do sol, e já no outro dia elas então aproveitaram para ir embalsamar Jesus. Então a outra certeza que nós temos, tanto bíblica como histórica, é que a morte de Jesus foi numa sexta-feira. E a outra data que nós temos também é que quando da mudança do calendário juliano para o calendário gregoriano, foi quando no dia 4 de outubro de 1582, o Papa Gregório, ele, ao invés de, né, na sexta-feira, seguido a quinta, ser 5 né, de outubro, então passou a ser 15 de outubro. Ele suprimiu aí 10 dias para compensar os anos bissextos que estava tendo a mais no calendário de Júlio César. Quando Júlio César instituiu o calendário juliano, então os anos bissextos ficaram de 4 em 4 anos, seguidamente. Então, com os estudos né, que o Papa Gregório comandou, através de uns astrônomos, estudiosos, lá matemáticos, então eles constataram que o calendário juliano tinha, digamos assim, passado 10 anos bissextos, né, que não era para ser bissexto. Por isso que ele estabeleceu as novas regras para o calendário gregoriano. Essas novas regras, a gente vai ver, por exemplo, aqui, no calendário juliano, a cada 4 anos era bissexto. Por isso que no calendário juliano, então, o ano tinha 365 dias, né, 25. 365,25 dias. Ou seja, a cada 4 anos, então, era bissexto. Já para o calendário gregoriano, eles fizeram os ajustes. Né? Aqui mostra que os anos que fossem múltiplo de 100 não era para ser bissexto, exceto se fosse múltiplo de 400, então era bissexto. Ou seja, o ano 1700 é múltiplo de 100, então não é bissexto.
também não é múltiplo de 400, então prevalece ser múltiplo de 100, então o ano 1700, 1900 não é bissexto. O ano 1600, ele é múltiplo de 100, não era para ser bissexto, mas como é múltiplo de 400, então passa a ser bissexto. Essa é a segunda regra do calendário gregoriano. E a terceira é que, como o ano solar, né, o ano tropical, ele hoje ele está próximo desse valor, né, 3,2421875, então vocês observem que o calendário gregoriano ele é baseado em 365 dias, 2425 dias, para que a cada 3.125 anos também não seja bissexto, porque em relação ao ano tropical ao solar existe essa diferença. Veja só na calculadora. Então, o calendário juliano é 365,2425 dias, menos o calendário solar, 365,2421,875 dias. Então, veja a diferença, e isso faz com que exista uma diferença de um dia a cada 3.125 anos no calendário gregoriano. Então, por isso que no ano 3.000, 4.000, né, precisa fazer uma correção de que um ano que seria para ser bissexto, então deixa de ser, porque para corrigir esse um dia a mais na diferença desse calendário gregoriano. E assim a gente pode montar um calendário com base nessas informações. Então, primeira regra, né, a primeira base que nós tomamos é que o primeiro dia que passou a existir com a criação foi o domingo, o primeiro dia da semana. Começou no domingo, né? Então o domingo aqui está vermelho, o sábado está azul, porque depois segue-se o domingo de novo. Então observe que o primeiro dia, número 1, é o domingo, o sétimo dia é o sábado. Então a cada 7 dias você vai ver que cai no sábado. Todos esses números azuis, que é um sábado, eles são múltiplos de 7. Isso é uma prova de que o ciclo semanal ele permanece inalterável, né, inalterado. E ele permanece até hoje. Nós temos aqui esse cálculo. Né? Quando eu coloco a partir do primeiro dia da criação, o número 1, então nós vamos chegar a quantidade de dias que temos decorrido em cada ano, que nós vamos fazer alguns cálculos mais tarde. Mas observe aqui, né? Vou pegar esse dia aqui, 1113. 1113. Eu dividido por 7, então é um número exato. Isso quer dizer que é um dia de sábado, está correto. Né? Vamos para o próximo cálculo. O próximo calendário. Então, esse calendário ele foi montado numa planilha de Excel, compreendendo os 6 milênios, né? 6 milênios de calendário feito em planilha. Então, o segundo cálculo que nós vamos ter aqui é que a morte de Jesus foi numa sexta-feira. E isso existe aí em outros vídeos, né, outras palestras, que eu já mostrei para vocês, que a morte de Cristo numa sexta-feira, e ela corresponde a 4.000 anos. Né? Vou explicar também ainda um pouco mais adiante. Mas a morte de Cristo foi 4.000 anos depois da entrada do pecado. E observe que nessa sexta-feira, primeiro eu vou demonstrar para vocês o valor de 4.000 anos. Eu tenho 4.000 anos vezes o valor do ano tropical, 24,21875. Então, um total de 1.460 dias, 968,75. Então, esse 0,75 compreende que passou de 68, então é 69. Passou quanto? Então 0,75 corresponde a quanto em um dia? A 18 horas. Admitindo que a virada do dia, né, que isso sempre foi antes, não só com os judeus, como os próprios babilônicos, a virada do dia era o pôr do sol, e que ele estabelecia um horário fixo às 18 horas. Então, compreendendo 18 horas mais 18, eu tenho 36 horas, menos 24, então eu tenho 12 horas. Isso quer dizer que, astronomicamente, o último dia dos 4.000 anos, ele terminou na sexta-feira ao meio-dia. E a gente vê que ao meio-dia houve trevas sobre a face da terra, quando Jesus morreu. E essa morte de Jesus, esse horário de meio-dia, ele pode ter permitido essa mensagem, que terminou o quarto milênio. Então, observe que no sábado seguinte, aqui começou de meio-dia e terminaria ao meio-dia do sábado, astronomicamente, mas o dia terminou junto com o ciclo semanal, o último dia do quarto milênio.
esse dia 1.460.970, que é o que está aqui no sábado. Então observe que se eu dividir por 7, o valor tem que ser a divisão exata. Isso quer dizer que o ciclo semanal está correto. Foi esse dia aqui é o dia de sábado, 2 de abril. Então Jesus, por esse calendário, Jesus morreu no dia 1º de abril. Essa é a informação que temos no calendário montado até agora, né? Com o primeiro dia da criação, o número 1, o domingo, e aqui eu chego a sexta-feira da morte de Jesus, e em seguida vem o sábado, o último dia então do milênio, do quarto milênio, 4.000 anos. Por que 4.000 anos? Né? Observe que antes de Cristo, para que os 4.000 anos se dê com a morte de Jesus, que foi no ano 31, antes de Cristo foram 3.969 anos, mais 31 eu tenho 4.000 anos. Mas como o calendário não existe um ano zero, eu começo no ano 1. Né? Do ano 1 eu vou ter 3.970. A diferença dá no mesmo, 3.969. Mais 31, o ano que Jesus morreu, então 4.000 anos. Inclusive tem um texto aqui no livro Grande Conflito, que diz exatamente o seguinte. O Grande Conflito, página 328. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. No dia 31, no ano 31 de nossa era, 3 anos e meio depois do seu batismo, nosso Senhor foi crucificado. Com um grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de ofertas, que durante 4.000 anos haviam apontado para o Cordeiro de Deus. O tipo alcançou o antítipo, e todos os sacrifícios de oferta daquele sistema cerimonial deveriam cessar. Então, nesse escrito, deixa claramente que os 4.000 anos, ele se completou no ano 31 por ocasião da morte de Cristo. Então, isso não é uma teoria minha, né? É um escrito que foi escrito há mais de 100 anos, né? Está no livro Grande Conflito, e hoje nós podemos entender que esse cálculo está certinho, de acordo com a cronologia. E então podemos ver que, voltando aqui para a criação, né, no domingo, dia 1º, primeiro dia da criação no domingo, por que eu enumerei isso aqui? Porque, como eu disse antes, né, que a criação começou na primavera, e essa primavera aqui foi o dia 19 de março. Então, com o dia 19 de março, está aqui a 19/3 de 3.970, que é o ano antes de Cristo. Eu conto 14 dias. Então, 14 dias dá aqui no dia 1º de abril. Então, 1º de abril foi um sábado. E o que houve aqui, então, na sexta-feira 13? Nós podemos deduzir, né, dedução minha própria, de que o pecado, né, ele entrou aqui no mundo, lá no Éden, através de Adão e Eva, nessa sexta-feira 13. Então, como Deus se vinha para encontrar com Adão na virada do dia, ou seja, ao pôr do sol, então ele veio, então já entrando no sábado. E aí o sábado foi o dia de julgamento. Então ele foi julgado, expulso, e domingo começa então o primeiro dia da contagem da entrada do pecado no mundo. Então, por isso que a morte de Cristo é 4.000 anos de pecado, né? 4.000 anos quando Deus aqui sacrificou um cordeiro, né, para remir a culpa do homem, e assim ele não pudesse morrer naquele mesmo dia, porque um cordeiro morreu em seu lugar. E a partir de então esse cordeiro passaria a estar presente na vida do povo de Deus, desde Adão, os patriarcas, com os israelitas, até a morte de Jesus. Por isso que o texto nos diz, né, que o grande sacrifício oferecido sobre o Calvário terminou aquele sistema cerimonial de ofertas que durante 4.000 anos havia estado o cordeiro morrendo como símbolo da culpa do homem. Então, com isso, a contagem dos 4.000 anos começa aqui como a contagem de 4.000 anos de pecado, né? Eu passo a enumerar aqui o número 1 do pecado, mas a criação, então, foi 19 de março com a primavera. Então, podemos entender que na primavera, 19 de março, eu tenho 4.000 anos da criação e na morte de Cristo eu tenho, então, 4.000 anos da morte de Cristo. Na morte de Cristo, 4.000 anos de pecado. Isso a gente grave para a gente entender mais na frente. Então, as 3 datas consolidadas nesse calendário. Então, esse calendário ele nos mostra, né,
que estamos no caminho certo aqui da cronologia bíblica ao montar um calendário com base nas regras, né, do nosso calendário atual, gregoriana. Então ele percorre toda a história e vem realmente com essas 3 datas, vem dando certinho. Então isso quer dizer que podemos confiar nesse calendário e até mesmo entender alguns eventos que ocorreram em determinadas datas e descobrir o dia que houve esse evento, né, como a queda de Jerusalém, a queda de Babilônia, o Êxodo, né, quando a gente sabe que foi dia 14 do primeiro mês, e assim sucessivamente. Mas, voltando, né, àquele cálculo, né, de saber que os 4.000 anos correspondem a 1.460.969 dias, que foi justamente na sexta-feira. Aqui a prova de que o 4º milênio terminou na sexta-feira, a partir do meio-dia, né? Mas, digamos assim, astrologicamente, pelo astro, o dia terminou com a conclusão do sábado, mas foi da sexta para o sábado, astronomicamente, o 4º milênio. Então restaria mais 2.000 anos para completar os 6.000. Nós entendemos que o mundo foi criado em 6 dias, isso já está claro na Bíblia, e existe um princípio, né, 1 Pedro 3,8, de que um dia para Deus é como 1.000 anos, e a gente pode entender que Deus aplicou para a existência do mal 6.000 anos, assim como Deus criou o mundo em 6 dias, estabeleceu que o mal duraria 6.000 anos aqui na Terra. E temos esse princípio, inclusive porque a Bíblia fala em Apocalipse 20 de um 7º milênio, né, 1.000 anos no céu. Depois de 1.000 anos Jesus volta, depois de 1.000 anos Satanás é preso, depois de 1.000 anos é solto, depois de 1.000 anos a cidade santa desce e então será destruído o diabo e seus anjos e todos os ímpios no lago de fogo. Isso a Bíblia repete lá em Apocalipse 20, a expressão 1.000 anos, me parece que são 7 vezes. Então deixa bem claro um 7º milênio de descanso lá no céu. E havendo um 7º milênio, então podemos entender que ele segue um 6º milênio. E por isso que temos firmemente estabelecido na Bíblia essa crença dos 6.000 anos. Então, o equinócio vernal deste ano, nós temos que começa no dia 19 de março de 2024, às 11 horas da noite, na América, né? A América vai ser esse horário. Aqui no Brasil, chega à meia-noite já do dia 20, né? E em alguns outros lugares, 3 horas da manhã do dia 20. Mas o início exato é às 11 horas da noite do dia 19. Isso já na América do Norte. Começa o equinócio vernal, isso é a primavera. E os que celebram uma data fixa, como o calendário persa, vai celebrar no dia 21. Então vai fazer a comemoração, creio que do dia 20 para o dia 21, já que dia 21 é o dia, né, do Ano Novo, pelo calendário persa, aqui no caso do Irã, Afeganistão e algumas outras repúblicas da ex-União Soviética, que também adota esse calendário persa. Então, continuando, nós vemos que o dia 19 de março, o equinócio vernal, ocorre esta noite, né, do dia 19, sinalizando o início da primavera no hemisfério norte e outono aqui para nós no hemisfério sul. Então, os 4.000 anos vimos que terminou numa sexta-feira com a morte de Jesus. E os 6.000 anos? Vamos fazer o mesmo cálculo. Se você pega agora os 6.000 vezes 365,24, 2025, 85, que são os dias do calendário solar ou tropical, nós temos que, então, depois de 6.000 anos, foram então transcorridos 2.191.453,125 dias. Como passou, né, a vírgula passou de 453, então os 6.000 anos vai terminar no 2.191.454 dias. E nesse calendário nós vamos ver aqui que esse dia 2.191.454 corresponde ao dia 11 de abril. Por que 11 de abril? Porque nós vimos aqui que esse calendário nosso gregoriano, ele teve um salto aqui, uma supressão de 10 dias, né, de 4 para 15. Então essa diferença de 10 dias nós vamos perceber aqui quando terminar esses 6.000 anos, a data que vai ter aqui, que a gente vai ver aqui, é 11 de abril, né? Poderia ser primeiro, mas esses 10 dias faz com que seja 11 de abril. E observe que 2.191.455, que é um sábado, né? Vamos zerar aqui.
2 milhões 191.455 dividido por 7. É uma divisão exata, ou seja, é sábado. E nós podemos ver isso até mesmo na nossa data de hoje, né? Hoje observe esse calendário aqui, que eu vou mostrar para vocês. Ele está aqui nós estamos aqui no ano 2024. Deixa eu colocar aqui na tela. E hoje é 11 de março. 11 de março, observe aqui, ó, 11 de março, vou dar um destaque aqui de amarelo. Então, hoje é segunda-feira. Então, esse mesmo calendário que eu estou mostrando a vocês, ele está mostrando realmente os dias certos. É um calendário que foi montado para nos dar essa informação exata de acordo com o calendário que nós usamos, o nosso calendário gregoriano. Então, observe que hoje são decorridos 2.188.867 dias, né? 2.188.867 dias. Sábado que passou foi correspondente a 2.188.865 dias. Vamos ver se o ciclo semanal está correto. 2.188.865 dias dividido por 7, a divisão é exata. Isso quer dizer que esse dia é sábado, está certíssimo. Foi no dia 9, né, 9 de março, foi um sábado, e ele é o dia certo do ciclo semanal. Se eu pegar qualquer outra data aqui, é 2.188.000, vamos ver hoje, né, 867, que é a data de hoje, correspondente à data de hoje, dividido por 7. Ele não dá uma divisão exata. Por quê? Porque ele não é sábado, né? Só o sábado é múltiplo de 7. No caso aqui é segunda-feira. Para que eu entenda que é segunda-feira, 2.188.867, eu vi que segunda-feira lá no início, a primeira segunda-feira do ano foi dia 2. Então eu diminuo de 2, eu diminuo 2 e eu vou cair, voltar para o ciclo semanal, né, de um múltiplo de 7. Aí eu posso agora dividir esse valor por 7. Peraí que 2.188.865, ele cai justamente no ciclo no dia de sábado, porque vou mostrar que também é segunda-feira, né? Eu sempre pego qualquer dia decorrido da semana, diminuo com o dia correspondente a ele, né, que é um dia da semana, ele vai de 1 a 7. E aí eu divido por 7 para entender que é realmente aquele dia também que eu estou me referindo, assim como o sábado. Então, nós temos também aqui uma prova de que o ciclo semanal ele permanece inalterado. O dia de sábado é realmente o dia de sábado. Então, quando o sexto milênio chegar ao fim, no dia 11 de abril, mas vai ser da sexta também para o sábado, e se encerra então no sábado, 2.191.455 dias. Teria decorrido então durante 6.000 anos, e aqui então nós chegamos ao fim, né, do sexto milênio. O que vai acontecer ao final do sexto milênio? Aqui eu estou tratando de cronologia. Aqui não é uma profecia. Cronologia é medir o tempo, né? Estabelecendo aqui de acordo com o calendário. Não posso dizer que exatamente nesse dia o mundo vai acabar ou Jesus vai voltar, porque aqui eu não estou tratando de profecia, não estou marcando data. Estou apenas mostrando cronologicamente que o tempo, né, nós estamos mostrando aqui a contagem do tempo desde a criação, e que vamos chegar ao sexto milênio, então, no dia 11 de abril de 2031. Mas antes disso, né, que informação nós temos antes do milênio? Vamos rever aqui. No ano 1 AM, que é o ano Mundi, né, desde a criação, correspondente a 3.970 a.C., então nós tivemos a criação no dia 19 de março, início da primavera, e a entrada do pecado, né, a contagem, o primeiro dia do pecado, 2 de abril, que é um domingo. Começamos então a contagem da entrada do pecado no mundo. Então, nesse espaço de 4.000 anos, nós chegamos à morte de Cristo no ano 31, que foi o dia 1º de abril do ano 31. De acordo com esse calendário, Cristo morreu na sexta-feira, 1º de abril do ano 4001, que justamente foi dia 14 daquele mês, né, dia 14. Por que dia 14? Como mostrei para vocês, dia 19 de março, veja que observa aqui o ano 31, né, o ano da morte de Jesus. O mês começou aqui no dia 19 de março, correspondente ao início da primavera. Então começou o mês de Nissan, na época Nissan, mas biblicamente Abib, né, o mês de Abib.
e você observe que até aqui, a sexta-feira são 14 dias, e aqui Jesus morreu no dia 14 de Nisan, que chega ao dia 1º de abril. Então, dia 19, 4 mil anos da criação, 19 de março na primavera, e 1º de abril aqui, 4 mil anos da entrada do pecado no mundo, né, da entrada do pecado, da queda do homem, da expulsão do homem. Então a contagem começa no domingo, começa a contagem da entrada do pecado, já que eles foram expulsos e julgados ainda no sábado, né, no 7º dia, quando Deus ali trouxe Adão para aquele julgamento, matou o cordeiro e fez, né, aquele sacrifício, e Deus agiu para tudo para salvar o homem, né, tudo pela salvação do homem. E assim Deus fez. E agora nós vamos entender aqui que 6 mil anos depois da criação, né, tem 4 mil entre a criação e o pecado de Jesus, 4 mil anos. De Jesus, então, mais 2 mil anos depois, a partir da morte de Cristo, vamos chegar ao final do 6º milênio, em 2031, no dia 11 de abril. Mas o que temos? Que antes de chegar ao 6º milênio, nós temos aqui em 2024 os últimos 7 anos para o fim do 6º milênio. Por que esses últimos 7 anos a gente está dando importância? Esses últimos 7 anos, mais uma vez, começam dia 19 de março, os últimos 7 anos a partir da criação, e em 1º de abril a partir da morte de Cristo ou da entrada do pecado, né? Para os últimos 7 anos do 6º milênio, os últimos 7 anos do milênio final. Mas o que acontece? Observe. Deixe-me rever algo que eu já expliquei em outros vídeos. Observe essa data que, desde o chamado de Abraão, né, quando Deus chamou Abraão, do ano 2080, ano mundi, ou 1891 ou 90 a.C., até a destruição de Jerusalém foram decorridos exatamente 1960 anos, ou 4 períodos de 490 anos. Com Abraão nasceu a nação judaica, nasceu o judaísmo. Com a destruição de Jerusalém foi o fim da religião judaica, né? Foi o fim do judaísmo, dos judeus como povo escolhido de Deus. A intenção de Jesus, a princípio, não foi estabelecer um novo povo nem uma nova religião, mas os judeus se divorciaram do cristianismo, rejeitaram Jesus, então houve aqui o rompimento formal, né, o rompimento eclesiástico, o rompimento dos judeus como povo de Deus e como nação escolhida e como religião também, né? Então a gente vê que os cristãos em geral, não limitado mais a uma região, a uma nação, não limitado mais geograficamente, pois os cristãos estão no mundo inteiro. Os cristãos então passaram a ser o povo de Deus, né? De qualquer povo, nação, raça, língua, nação, fazem parte do povo de Deus. E isso a partir do ano 70. E se vocês observarem bem, então, do ano 70, que corresponde ao ano 4040, ano mundi, desde a criação, até o ano 2030, nós temos aí também o mesmo período de 1960 anos, que corresponde a 4 períodos de 490 anos. O mesmo período. Por isso, a gente deduz, né, posso deduzir, dedução minha, de que o que vai acontecer no final, então, em 2030. Assim como no ano 70 foi o fim da religião judaica, né, do judaísmo, foi o fim dos judeus, né, como povo de Deus, podemos entender que em 2030, na data que vai ser em 2030, então vai ser o fim, mas o fim da pregação do Evangelho em todo o mundo, quando o Evangelho não mais será pregado. Terminou o mistério de Deus, o Evangelho terminou, concluiu, então acabou. E o que nós chamamos de fechamento da porta da graça. Assim como Noé, quando entrou na arca, né, ele entrou, mas esperou 7 dias para vir a chuva. Então, tanto foi um período de dúvida para quem estava dentro e de zombaria para quem estava fora. Mas Noé tinha certeza em quem ele cria, né? Então, em 2030, fecha-se a porta da graça porque o Evangelho tem sido pregado em todo o mundo. E aí, o que acontece? Vamos ver aqui. Então, vamos observar o seguinte. Houve uma data importante, né? Nós vamos pegar o último período de 490 anos, desse período que eu falei a vocês, de 4 períodos de 490.
O último período para os nossos dias, ele começou em 1540, que vai exatamente até 2030. E o que houve em 1540? No dia 27 de setembro do calendário juliano, que corresponde para nós hoje, ao dia 7 de outubro. Não é 27, né? Aqui houve um equívoco. É dia 7 de outubro, no nosso calendário gregoriano. Nesse dia, o Papa Paulo III emitiu a bula Regime Militantes Ecclesiae, aprovando formalmente a criação da Companhia de Jesus. Então, a Companhia de Jesus foi criada para combater a reforma, né? Então, foi uma instituição contra a reforma que foi criada para combater os protestantes e os cristãos. E então, nessa data, né, 7 de outubro do nosso calendário, nós vamos ver que em 7 de outubro de 2023 algo poderia acontecer para mostrar que começou os últimos 7 anos. Os últimos 7 anos para o fim da pregação do Evangelho. E exatamente nessa data, o que nós tivemos? A guerra, né? O Hamas atacou Israel, Israel revidou, começou uma guerra e que está rolando até hoje. Então, observe o aspecto importante nessa data, né? Uma data que exatamente dia 7 de outubro de 2023, 483 anos depois da criação da Companhia de Jesus, nós vimos que houve um acontecimento que mexeu com o mundo. E esse acontecimento, esses últimos 490 anos, culmina com o término da pregação do Evangelho. E essa guerra de Israel-Hamas, ela pode eclodir exatamente envolvendo o mundo muçulmano para que o Evangelho possa ser pregado nesses países. Nós sabemos que o cristianismo não é bem-vindo nos países muçulmanos. Eles perseguem, prendem, matam, expulsam. Não pode ser cristão, né? Os países mais radicais é pena de morte, outros expulsam, confiscam seus bens e tem várias penalidades para quem se torna cristão. Então o Evangelho é proibido. Então Jesus quer vir e para ele vir ele diz que o Evangelho tem que ser pregado e Deus é quem vai agir e fazer com que o Evangelho penetre em todos os países, quer seja ditatoriais, quer seja despótico, quer seja o que for, mas o Evangelho será pregado. E nós podemos ver que, de alguma forma, essa guerra de Israel contra o Hamas, que também lá em Gaza são muçulmanos, isso pode envolver todo o mundo muçulmano, de maneira que vai atrair uma grande guerra contra Israel. Então os países ocidentais, os Estados Unidos e a Europa, podem entrar nessa guerra e aí isso vai enfraquecer os países muçulmanos, enfraquecer o seu poder dominador, o seu poder despótico, né, de controlar a religião e impedir as pessoas de ter acesso ao Evangelho. De alguma maneira isso pode acontecer. A gente, assim como Israel foi atacado num sábado, né, num dia justamente desprevenido para Israel, eles aproveitaram, saber que Israel descansava nesse dia. Quem sabe Israel pode não respeitar o período de Ramadã, né, que é o descanso dos muçulmanos, que começou agora dia 10 de março, termina dia 8 de abril, e se Israel fizer algum ataque, né, de continuar, ou fizer algum ataque de grande proporção lá em Gaza contra os muçulmanos, pode haver uma grande revolta muçulmana nesse período contra Israel, e aí estourar ou aumentar, né, ou intensificar essa guerra que já está envolvendo agora os países ocidentais e orientais, mas de qualquer forma isso pode culminar exatamente para que o Evangelho penetre nesses países muçulmanos, porque essa data ela tem a ver com a pregação do Evangelho, quando termina em 2030 a pregação do Evangelho em todo o mundo, né, para que Jesus possa vir. E o que acontece então, o que nós podemos entender, que em 2024 começam os últimos 7 anos para o final do 6º milênio. Nós, através da profecia de Daniel, né, a profecia de Daniel dos 490 anos, ele divide em período de 7 mais 62 semanas, ou seja, 483 anos, e estabelece ali os últimos 7 anos entre o batismo de Cristo e a morte de Estevão, né, e no meio da semana a morte de Jesus, na metade da semana. Então a gente está fazendo um paralelo, né? Não existe uma profecia desses últimos 7 anos nosso atual, né? Embora que o mundo evangélico entende que essa profecia de Daniel dos últimos 7 anos, ela
ela termina justamente com a vinda de Jesus, né? Eles entendem isso. E de maneira que no mundo evangélico hoje, né, existe uma atenção especial voltada para 2024, embora eles não tinham conhecimento dessa cronologia, mas de alguma forma passaram a entender que 2024 é um ano aí emblemático, é um ano que pode estar acontecendo esses últimos 7 anos para a volta de Jesus. E de acordo com essa cronologia, com esse calendário, nós não achamos, né, nós temos certeza. Então, a partir de 2024, nós vamos ver que vai se cumprir as últimas profecias que faltam até o evangelho ser pregado. Então, essas profecias ela vai se estender ao longo desses 7 anos. Né? A grande apostasia, que a Bíblia deixa claro que antes que o anticristo apareça, haverá a grande apostasia. Né? Antes que surja o filho da perdição. Então, vamos ter uma sacudidura, que é a separação do joio do trigo, o selamento do povo de Deus, esse povo selado, então, por Deus separado, eles vão receber a chuva serôdia, que é o derramamento do Espírito Santo, né, o novo Pentecoste, e então esse povo, ao receber esse selamento, eles estarão preparados para dar a última mensagem, né, o alto clamor, que é a última mensagem de advertência ao mundo, vai ser pregado. E com isso, né, concomitante com isso, o mundo vai estabelecer um decreto dominical para se guardar o domingo, para salvar o planeta, para o domingo climático, para também contra as pandemias, já que também é um lockdown, né, geral, para fechar tudo, ninguém sai de casa, um dia da família, e junto com isso esse alto clamor vai ser pregado, porque o dia do Senhor, o verdadeiro dia do Senhor é o 7º dia, o sábado, não o domingo é o dia do homem. Então veja que é o homem que vai decretar que o domingo seja guardado, observado sob pena de morte, prisão, confisco, e isso não é de Deus, né? Deus nunca agiu assim. E nem vai agir. Deus quer que o seu povo, o povo selado é aquele que aceita viver para Deus e morrer para Deus. Não precisa ser forçado a isso, né? Eles escolhem. Muitos deram a sua vida sendo jogados às feras, mortos, decapitados na fogueira, crucificados, porque escolheram, né, serem mártires para morrer por Deus. Não foram forçados nem obrigados, não precisou de um decreto. Então, assim, Deus tem escolhido o seu povo, aqueles que querem servi-lo fielmente por decisão própria, por escolha própria, por liberdade própria. Porque eu sou cristão, porque você é, porque eu sou evangélico, porque eu escolhi, eu quero. Ninguém obriga, nem pastor, nem igreja deve obrigar, membro nenhum, deve impor a membro nenhum, porque tem que ser uma decisão própria, uma escolha própria, individual, né, de cada um decidir ficar ao lado de Deus. E aí nós vemos que entre 7 de outubro, quando termina esses últimos 7 anos da pregação do Evangelho, então o que ocorrerá entre 7 de outubro e o final do 6º milênio, que nós vimos, que é 11 de abril. Né? Essa data pode, nessa variação de 10 dias, né? Entre dia 1º a dia 10, dia 11. Eu troquei aqui em outra ocasião, tinha colocado dia 5, mas refazendo os cálculos, né? Chega a dia 11. Mas a variação pode variar, uma variação aí de 10 dias, é normal. Então, nesse período de 6 meses, não mais vai ter pregação do Evangelho, ninguém mais vai se salvar, né? Vai se arrepender e se salvar. Então, nós vamos ter o domínio dos ímpios, onde o Espírito Santo não agirá mais nos ímpios, então ele estará com completo domínio do mal, de Satanás. E para os salvos haverá uma grande angústia de Jacó, né? Se está perdoado, se está salvo, porque essa é a angústia, né? Os salvos não tem medo de morrer, tem medo de ser preso, porque quantos não deram a vida, né? Quantos morreram mártires durante o Império Romano, durante a Idade Média, a Inquisição, a Contra-Reforma. Os cristãos preferiram morrer a negar a fé. Então, o cristão não tem medo da morte, então não tem medo de tribulação. O que tem medo é de não estar salvo, isso sim, e isso gera uma angústia, que é chamada angústia de Jacó. Nesse período haverá um decreto de morte, porque nesse domínio do mal sobre os ímpios, nesses últimos 6 meses, haverá então muita catástrofe, muita fome, enchentes, terremoto, muitas calamidades, muitas epidemias e pandemia. Então os ímpios vão culpar os justos por causa dessas calamidades, né? Por eles justamente recusarem obedecer, a guardar o domingo, né, como um dia aí de salvação para eles, né?
e eles vão ser acusados de ser o culpado de todas essas calamidades. Então eles vão decretar um decreto de morte, vão estabelecer um decreto de morte, como houve lá na época de Esther, né, com Amã, onde estabeleceu um dia para liquidar, exterminar todos os judeus. E isso é o decreto de morte a fazer isso. Mas quando eles pensam, né, que chegou o dia agora de dar fim aos justos, então ocorrerá a libertação. Apocalipse 16, né, a última praga, a sétima, nos diz que haverá pedras caindo do céu do peso de um talento, que corresponde a 35 quilos. Isso pode ser pedra de granizos, né, ou pedra realmente pedra, né? Mas Deus começará a libertar e não vai deixar que os ímpios toquem no seu povo, né? Os que estão presos, foragidos, que estão escondidos em caverna, porque haverá uma fuga, né? Não vai precisar mais pregar o evangelho. Então os ímpios vão querer destruir os justos vão precisar fugir dos seus lares, morar em lugares seguros, em matas, florestas, cavernas. Outros podem estar presos, né? Estão encerrados em celas, mas Deus não permitirá que os ímpios deem cabo do seu povo que está aqui esperando a sua volta. E essas pedras culminarão com a volta de Jesus, né? Começará a haver pedras, raios, fogo, terremoto, e aos poucos, depois a vinda de Cristo raiará no céu da grande libertação. E por isso nós entendemos claramente que a partir agora da primavera de março, dia 19, como eu disse, é a criação, mas no caso, 1º de abril, nós vamos ter então começar os últimos 7 anos para a contagem final do 6º milênio, a partir então agora da primavera. Então, biblicamente, como eu falei lá no início, biblicamente nós ainda não estamos no ano 2024. Israel já entrou em 16 de setembro, né? Muito antes, porque eles não seguem o calendário mais o calendário bíblico. Israel está no ano 5.793. Israel tem uma diferença de 210 anos para o calendário atual. O ano 2024, pela cronologia bíblica, corresponde ao ano 5.994. Esse ano nós vemos aqui, 2024, ele exatamente aqui, 2024 corresponde ao ano 5.994. Esse é o ano bíblico, né? Justamente começando lá do ano 1 da criação, nós estamos hoje nesse ano. Então, até nisso, Israel tem esse erro de 210 anos, e isso está na história, está lá, se você pesquisar, né, os anos perdidos do calendário judaico, porque eles fizeram um calendário muito modificado para não aceitar Jesus como Messias. Então o calendário deles não segue a Bíblia, não tem realmente nada da Bíblia no calendário deles, embora ele ainda comemora um ano religioso a partir de Nissan, é só para a questão das festas religiosas, mas não está de acordo com a Bíblia, né, porque não começa na primavera, né, e varia muito de ano para ano. E assim, então, Deus estabeleceu a primavera como o início realmente do ano. Então, é uma data fixa, né, uma certeza que nós temos, e aí estamos aguardando, então, que Jesus venha, aliás, né, estamos aguardando que Jesus venha o mais rápido possível, né, mas dentro do calendário nós vimos que Jesus não virá antes de completar os 6.000 anos, porque quem estabeleceu o calendário foi Deus. Então, depois de 6.000 anos, aí sim ele pode voltar a qualquer tempo, não sabemos como, né? Terminou 6.000 anos, Jesus volta imediatamente, não podemos afirmar jamais. Essa é a questão, não podemos estabelecer o dia e a hora da volta de Jesus. Não estou aqui profetizando, não estou aqui marcando data. O que estou aqui mostrando é o calendário bíblico, a cronologia bíblica, e que nós estamos no período certo, estamos no ano certo, estamos no ciclo semanal certo, quando o dia for sábado, é realmente sábado, estamos na data certa, tudo está realmente certo de acordo com o calendário bíblico e a cronologia bíblica. Logo, nós também temos a certeza de que estamos também chegando ao fim do 6º milênio, né? Com a primavera agora em março, né, 19 de março com a primavera no hemisfério norte, outono aqui no hemisfério sul. Então temos início entre a primavera, dia 19 de março, e 1º de abril, que vai celebrar
a morte de Cristo, né? Quando Jesus morreu, dia 1º de abril de 1931, então 1º de abril de 2024, teremos início, então, aos últimos 7 anos para o final do 6º milênio. Que Deus abençoe a cada um, e nós entendemos que conhecemos o tempo, e precisamos saber o tempo que vivemos e saber que estamos mais perto agora da nossa salvação do que quando no princípio cremos. Deus abençoe a cada um de vocês.